Gênesis capítulo 1 e 2. E eu queria que você fizesse a mesma oração que eu fiz alguns anos atrás. Eu estava ouvindo um pregador e naquele momento eu precisei fazer uma oração a Deus e falar: Deus, me desperta o coração para algumas realidades dentro dessa mensagem, porque eu sentia que o meu coração estava sendo abstraído daquele ambiente, daquela mensagem. E eu lembro que eu falei assim: Deus, me deixa sair com duas pérolas desse lugar, com dois entendimentos novos, duas revelações. E pela graça de Deus Ele atendeu a minha oração. E se você estiver sentindo uma batalha no seu coração, eu quero orar, porque eu não sei se você teve uma noite tranquila, eu não tive. E nós sentimos uma batalha espiritual na nossa casa, porque eu acredito, mas com muita certeza, que o inimigo já sabia a vitória que Deus nos daria nessa manhã. O inimigo já pressentia, se não sabia exatamente, que Deus tinha e tem uma bênção preparada para nós nessa manhã. E eu quero que você ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nos levantamos como aqueles que receberam a autoridade do nome de Jesus. Ele que venceu todos os seus inimigos e há de subjugar a morte na ressurreição de todos nós, no final de todas as coisas. Nós queremos agora submeter esse tempo e esse espaço ao governo do Teu Espírito, para que haja uma mensagem que entre no nosso coração, não apenas como conhecimento, mas como revelação, para descortinar o nosso coração, e não apenas os nossos olhos, mas os nossos olhos espirituais, para trazer entendimento, descortinando, ó Deus, aquilo que estava como no tempo em que havia o templo, Senhor. Havia um véu que separava um ambiente do outro, o santo lugar do santíssimo lugar. Assim como Moisés, para parecer que ainda estava com a glória do Senhor, colocava um véu sobre a sua face, ó Deus, e depois a Tua palavra diz que esse véu ainda está sobre o entendimento de muitos que estão Te procurando. Nós Te pedimos: remove o nosso véu nessa manhã, Senhor. Nós confrontamos todo espírito que o Senhor já venceu na cruz, mas nós usamos a Sua autoridade agora para repreender em nome de Jesus qualquer espírito que queira roubar a paz, a tranquilidade, que queira roubar a atenção, a semente que serão colocadas nos corações. Nós liberamos pela fé em nome de Jesus um ambiente livre daquilo que o diabo tenta fazer para impedir o Teu agir em nossas vidas, em os nossos corações. Libera as nossas mentes, ó Deus. Nós abrimos isso para o Senhor, nós liberamos a nossa mente para ser cativa ao Teu Espírito nessa manhã, para que a gente vá além da letra, para que a gente receba do Teu Espírito, para que a gente entenda aquilo, e mesmo que ainda não entenda, nós vivamos aquilo que o Senhor tem separado para nós. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus, aquele que foi morto, ressurreto diante dos homens e diante de Deus. Amém e amém. Jesus, a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Apaga um pouquinho as luzes, o telão. Eu sei que tem luz que vem de fora, mas apaga tudo se for possível. Tudo mesmo. Feche seus olhos um minutinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E haja luz. E houve luz. Pode acender as luzes. Abra os seus olhos. Você sabe que os nossos olhos funcionam por causa da luz. É a luz que entra dentro dos nossos olhos para nos fazer enxergar aquilo que nós estamos vendo. E hoje eu quero falar sobre, não apenas sobre luz, mas luz e trevas. É por isso que eu estou corintiano aqui. É treva, é treva. Mas o São Paulo tem o sangue de Jesus. Aleluia. Preto, branco e vermelho. Aleluia. Sempre quis fazer essa piada. Mas a Bíblia diz, e os estudiosos falam que a primeira menção é muito importante sobre algo. E quando a palavra de Deus mostra em Gênesis que
a criação da terra. Deus cria os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Você conhece esse texto, você já ouviu milhares de vezes na sua vida. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo ou da profundidade. Queridos, esse é um paralelo da nossa vida. Nós nascemos na escuridão espiritual. Deus nos cria como seres humanos, assim como Ele criou a terra, mas do ponto de vista espiritual, nós estávamos sem forma e vazios. A graça de Deus se manifesta e apesar do Espírito Santo estar em volta de nós, sobre nós e ocupando todos os espaços, Ele não estava dentro de nós. Mas quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, Ele diz: haja luz, e houve luz. E a luz apareceu. E a Bíblia continua dizendo que Deus agora separa a luz e as trevas, a luz e a escuridão. E eu quero trazer de volta, queridos, aquilo que é primário na nossa vida nesse domingo de ressurreição. Que Jesus, Ele veio para iluminar os nossos corações, e nós precisamos lembrar aquilo que a Bíblia fala para nós, de um povo que andava em trevas. Isaías 9, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: a terra aflita não continuará em trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E como preparação para a nossa ceia daqui a pouco, para celebrarmos aquilo que Jesus veio fazer por cada um de nós, eu gostaria que você se lembrasse que espiritualmente falando, nós fomos tirados das trevas. Você pode dizer amém para isso? Nós tínhamos uma venda nos nossos olhos. Mesmo que você tenha nascido e crescido num lar cristão como eu, ainda assim, antes de Cristo entrar na nossa vida, nós tínhamos trevas, escuridão, nós tínhamos um impedimento para poder enxergar, e a Bíblia é clara que nós éramos um povo que andava em trevas. Esse é o primeiro ponto para você e eu lembrarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós andávamos em trevas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O povo que andava em trevas. Agora, queridos, talvez seja a realidade de muitos de nós. A escuridão de maneira definitiva saiu do nosso coração, mas talvez não seja a realidade de outras pessoas que estão perto de nós. Talvez não seja a realidade dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Talvez seja a realidade de muitas pessoas que estão perto de nós. E algo no meu coração é como se fosse um sentimento de urgência para repartir essa mensagem e não deixar que essa mensagem fique apenas no nosso coração. Isaías, ele é um profeta messiânico. É ele que declara que Jesus viria. É ele que, cerca de 700 anos antes de Jesus se manifestar, ele vê Jesus, ele vê a crucificação, ele entende que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava morrendo em nosso favor. Então Isaías, ele consegue ver que a luz ia brilhar e eliminar as trevas. Queridos, nós estávamos cegos. Nós estávamos impedidos de caminhar com liberdade. Nós estávamos impossibilitados de achar o nosso próprio caminho. Nós éramos como cegos. E é para isso que Jesus veio ao mundo, quando em Isaías capítulo 61, o mesmo profeta, ele vai dizer aquilo que Jesus deveria fazer quando viesse. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A unção é uma capacitação, uma separação, é um destino para uma função. E diz: ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E essa realidade veio sobre as nossas vidas. Nós temos que celebrar nessa manhã
aquilo que Jesus veio fazer por nós. Se cumpriu na sua ressurreição, ou o ponto culminante da sua vida, 33 anos e 3 anos de ministério, não se resumiram apenas ao domingo da ressurreição, mas com certeza o domingo da ressurreição foi o ponto alto de uma vida dedicada a que eu e você pudéssemos sair das trevas. Mas eu quero ir além das trevas do pecado original. Essa semana eu vi alguém e a pessoa diz que quanto mais o sábio conhece alguma coisa, mais ele se sente ignorante. Quanto mais ele tem o descobrimento de coisas que ele não sabe, a pessoa humilde, mais ela reconhece que sabe pouco, apesar de talvez ser um sábio, sabendo bastante ou mais do que a maioria. A verdade é que nós não sabemos tudo. A Bíblia diz que ninguém sabe as dimensões de Deus, ninguém sabe a altura, a largura e a profundidade. E eu quero expandir um pouco para dentro do seu coração, que nós ainda podemos ter escuridão no nosso coração. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me constranjo com quem Ele pode ser na minha vida. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu lembro do salmista que disse: Senhor, revela-me os pecados que me são ocultos. Aquilo que está oculto está na escuridão, está em trevas. E deixa eu dar uma chave para você. Deus diz que Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Quando nós temos orgulho no nosso coração, a gente não enxerga. Alguém disse que o orgulho é como um mau hálito, todo mundo sente, menos a própria pessoa. Todo mundo percebe quando nós falamos demais de nós mesmos. É um indicativo, falar demais sobre si mesmo. Pode ser uma área, pode mostrar uma área onde a gente tenha orgulho. Uma área onde a gente precise ser tratado por Deus, ser iluminado por Deus, para que a gente possa se humilhar na sua presença, porque Ele disse: eu resisto ao orgulhoso, mas o que? Eu tenho graça, eu tenho favor para aquele que se humilha e aquele que encontra humildade. Humilde é aquele que sabe quem ele é, mas ele não precisa arrotar, ele não precisa contar vantagem, ele não precisa dizer quem ele é. E Jesus faz esse papel ao simplesmente se apresentar ao mundo, a expulsar as trevas. Como diz Isaías, a terra aflita não continuará em trevas. Deus providenciou que na criação, no início da criação, houvesse a luz expulsando as trevas, e agora a gente tem o próprio Jesus expulsando as trevas do nosso coração. Você pode dizer amém? Nós precisamos encontrar esse lugar onde Deus realmente nos mostra. E eu quero lembrar você que em Êxodo, capítulo 11, verso 4, quando você estuda esse texto, e Êxodo capítulo 12 especialmente, é onde é a instituição da Páscoa. E falando da Páscoa, eu queria trazer para você um significado mais profundo. Todo mundo aqui sabe que a Páscoa não é do coelho, a Páscoa é do cordeiro. Posso ouvir um amém? Mas quando nós usamos a palavra original, que se pronuncia mais ou menos como Pesach ou Pessar, ela tem uma intenção de proteger e de cobrir e de trazer sobre aquela pessoa que está passando pelo Pesach, pela passagem, uma cobertura. E a gente precisa lembrar, queridos, que nós começamos a celebrar essa data porque ela é um mandato divino, para celebrar perpetuamente. E Jesus fez isso quando Ele esteve entre nós. Mas antes, quando Deus, Ele, prefigurando Jesus, a Bíblia diz que Deus mandou o seu primogênito para o Egito. Jesus também foi para o Egito. A Bíblia diz que Deus tirou o primogênito Israel do Egito com mão forte. Foi isso que aconteceu depois da promessa de 400 anos de escravidão. Você sabe que Deus envia 9 pragas para que o faraó, que é figura de Satanás, o dominador, aquele que mantém você escravizado, mas durante 9 provas, 9 pragas, 9 testes, 9 recados de Deus, ele não se dobra.
até que Deus decide enviar a 10ª praga. E Êxodo capítulo 11, verso 4, diz o seguinte: disse mais Moisés. Deus disse a Moisés antes, e disse: você vai ser como Deus. E Arão passou a ser o seu porta-voz. Então Moisés, representando Deus, disse: assim o Senhor Jeová tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus faz diferença em quem tem uma aliança com ele. Diga amém, por favor. Nós precisamos ter isso na nossa mente, nós precisamos crer. Porque para cantar é mais fácil: ele me ama, ele me ama. Mas a certeza de um amor, quem tem um pai e uma mãe que realmente amou, você nem precisa cantar, porque isso é tão intrínseco em você. E eu tenho dito, eu não preciso fazer alguma coisa para ser amado por Deus, mas porque Ele me ama e eu amo Ele, eu faço alguma coisa para Ele. Esse é o ponto que nós precisamos entender. E voltando ao texto, então, Deus dá uma fala da diferença entre aqueles que não têm uma aliança com Ele e aqueles que têm. E Ele diz: então todos estes teus servos descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e teu povo, que te segue as pisadas, depois eu sairei. Deus então anuncia a 10ª praga, e eu quero que você preste atenção nisso, porque o versículo 4 diz: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Você sabe, meio-dia é o meio do dia, e meia-noite é a meia-noite. Então, quando a escuridão ela tem mais sentido na realidade física dessas pessoas, que não tinham um ponto de luz a não ser uma fogueira, um foguinho, Deus está dizendo que vai trazer o juízo. E é no meio dessa escuridão, para quem não quer ouvir Jesus, ou melhor, não quer ouvir Deus dentro do contexto da época, sem a revelação de Jesus ainda, é que Deus manda o seu anjo para cobrir aqueles que precisam sair ilesos da escuridão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Queridos, nós vamos ter momentos de escuridão na nossa vida, mas Deus tem uma promessa que Ele está cobrindo as nossas casas por causa do sangue de Jesus, que nós passamos nas portas, não da casa, mas do nosso coração. Tem um salmo que diz: levantai as cabeças, ó portais eternos. Nós somos portais eternos, nós somos portas para a entrada do reino de Deus, e o sangue de Jesus precisa estar sobre as madeiras da nossa porta. E é outra ênfase que eu tenho para dar para você, querido. Deus escolheu usar o símbolo da madeira desde o Velho Testamento, desde aquilo que aconteceu no Jardim do Éden até o madeiro onde Jesus foi morto, para que houvesse um entendimento que o sangue foi derramado na madeira. O cordeiro precisava morrer, ser sacrificado, para que as casas tivessem a marca do sangue. Jesus morre e é pregado numa madeira para que o seu sangue fosse derramado sobre aquela madeira, redimindo, desde o Jardim do Éden, a árvore que foi escolhida para que Adão e Eva entrassem nas trevas das quais Ele nos tirou. Nós precisamos entender que o que Deus quer, querido, é que os nossos olhos sejam iluminados. Mateus 27, 45, presta atenção se você nunca percebeu: trevas cobriram a terra da hora sexta até a hora nona. Você já percebeu isso na Bíblia? A Bíblia diz que houveram 3 horas de escuridão, o sol desapareceu, o sol ficou com vergonha do brilho de Jesus. A Bíblia diz que a escuridão apareceu para que depois houvesse a luz, e foi nesse momento em que Jesus começou a cumprir o grande propósito da sua vida, em meu favor, em seu favor, em o nosso favor. A sua morte e a sua ressurreição foram
6 horas de crucificação, das 9 às 3 da tarde, mas no meio do dia, Deus deu um recado dos céus. E é por isso que eu falei, para apagar a luz. Para a gente lembrar, queridos, que nós precisamos ser gratos a Deus, porque nós estávamos como cegos, com os nossos olhos vendados, num lugar sem luz, mas Deus providenciou uma maneira de iluminar o nosso caminho. Jesus é a luz do mundo. Nós não podemos perder isso de vista. João capítulo 1, verso 9. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Eu quero ler com vocês. Diz o seguinte, eu quero estender um pouquinho. Diz a partir do verso 1. João é extraordinário. Se você nunca leu a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Se você vai evangelizar alguém, evangelize pelo Evangelho de João. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, ele existia com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando a respeito de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Aqui é uma declaração que Jesus é Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida está em Deus. Jesus é Deus. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não conseguem derrotá-la. Talvez a sua Bíblia está com a minha. As trevas não a compreenderam. E eu não compreendi esse texto com essa tradução. Mas uma das formas de você interpretar, eu escrevi reter, derrotar, perceber, entender, alcançar. As trevas não compreendem a luz. A velocidade da luz, a capacidade da luz de iluminar todos os lugares. É isso que João está falando a respeito de Jesus. E aí ele faz uma pausa no 6, dizendo: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o João Batista. Esse veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ora, a humanidade experimenta a criação para todos os homens, trevas e luz. No Velho Testamento, o povo de Deus, junto com os egípcios que os escravizavam, experimentam trevas e luz. Agora João tem uma mensagem para todo mundo. João está dizendo: olha, tem uma luz no meio das trevas. Ele veio para testemunhar da luz que estava no meio dos homens. Testemunhar da luz para que todos crescem nele. Não era ele a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz. Por que Deus precisa de um introdutor da luz? A gente tem um interruptor, mas introdutor. Eu quero que você comece a se enxergar dentro dessa realidade, porque daqui a pouco a gente fecha no terceiro ponto. Então, em primeiro lugar, o povo que andava em trevas. Esse é um fato da nossa vida passada, é um fato sobre a vida de muita gente. Jesus veio como a luz do mundo, e a Bíblia diz, versículo 9 de 1 João, ou de João 1: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mundo é cosmos, a mesma palavra que Deus amou o mundo. Cosmos, a criação, aquilo que se vê. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. É a mesma coisa que a gente ter uma luz na nossa mão, a gente ter uma luz nesse ambiente, não usar essa luz. A Bíblia diz que as pessoas precisam conhecer. E por fim ele diz: essa luz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas preste atenção: mas a todos quantos o receberam. Você já recebeu Jesus? Você já recebeu a luz dos homens? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, a luz veio para iluminar aquilo que a gente não tinha capacidade. A luz veio para abrir os nossos olhos e entender que nós nascemos em pecado, estamos separados de Deus, como o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, dizendo: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós precisamos lembrar que Jesus veio para nos iluminar. E ele continua dizendo no texto: deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus.
Queridos, o Novo Testamento, ele fala sobre 4 tipos de filhos. Eu já preguei isso aqui uma vez há anos. O 4º e último estágio de um filho é a palavra huios, que é usada para Jesus. Antes disso é o filho bebê, o filho adolescente, o filho que já trabalha, meio adulto. Mas a gente tem que entender que, apesar de todos nós, eu presumo, termos nascido de Deus, existem etapas onde a gente precisa assumir o propósito para o qual Ele nos fez nascer em Cristo. Nós precisamos lembrar daquilo que Ele colocou para nós, e Ele diz: aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E toda luz tem uma glória. Eu não sei se você já viu aquela... Às vezes tem um vídeo na internet, o pessoal vendendo uma lanterna que é um holofote. O cara liga assim na floresta, puff, tem luz e luz. Quem lembra do tempo que a gente só tinha dinheiro para comprar luz de 60? Era isso? De 30, 40? Não era isso? A diferença de preço era... Pelo menos minha mãe mandava comprar e falava: é essa. Nós vamos ficar meio na penumbra, mas não vamos ficar nem na escuridão, nem na luz. Mas tinha. Tem glória e glória de cada luz. Tem o brilho e o brilho de cada luz. E aqui é o que a palavra de Deus diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus brilhou para trazer graça e verdade sobre nós. E a palavra de Deus, ela ainda é maravilhosa quando em João capítulo 8, Jesus foi introduzido por João. João, o apóstolo, está escrevendo a respeito de João Batista, introduzindo Jesus. Mas agora João reflete, ou ele reproduz a fala de Jesus quando em João capítulo 8, verso 12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo... Primeiro é Deus introduzindo a luz no Velho Testamento. Depois é João falando a respeito de Jesus. E agora o próprio Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Querido, querida, você ainda está em trevas? Entrega sua vida para Jesus hoje. Entrega verdadeiramente, como um dia eu fiz depois de 21 anos sendo filho de um pastor. Entrega profundamente, sem restrições. Entrega todo o seu caminho ao Senhor, se renda a Ele, renuncie à sua vontade, que é uma vontade naturalmente rebelde contra a vontade de Deus. Volte para a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem anda comigo. E querido, se você anda na escuridão, se você já andou na mata, entardecendo, escurecendo ou escuro, você sabe qual a distância que você tem que ficar da próxima pessoa que está à sua frente. É muito perto. Jesus está dizendo: olha, naturalmente você está num mundo de trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em escuridão, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há um propósito de Jesus ter nascido, glória a Deus por isso. Há um propósito de Jesus ter morrido, glória a Deus por isso. Mas há um propósito ainda maior de Jesus Cristo ser ressurreto dentre os homens, glória a Deus por isso. Para ser a luz dos homens. Em Atos 2:24, já depois dos evangelhos, onde a igreja começa a se formar, Jesus, através da sua morte e ressurreição, inaugura a igreja. Ele soprou sobre os discípulos o vento do Espírito Santo, mas o relato em Atos 2:24 é: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, nós éramos um povo que andávamos em trevas. Jesus vem brilhar na nossa vida como a luz do mundo. E eu quero nessa manhã, para honrar Jesus, não só lembrando do seu sacrifício, mas lembrar do seu propósito. Em terceiro e último lugar, eu quero lembrar: eu e você, nós somos a luz do mundo.
Nós precisamos refletir a glória de Deus. E eu repito o que eu falei: existe diferente nível de glória para cada tipo de lâmpada, um diferente tipo de brilho. E eu não sei o quanto você deseja brilhar para Jesus e por Jesus, mas o desejo do meu coração é que você saia brilhando mais daqui. Que eu e você, a gente decida viver para o Senhor de maneira em que a luz dele venha sobre a nossa vida, porque nós temos os apóstolos falando ao nosso coração, como Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês são a geração eleita. Preste atenção, queridos. Eu confesso para vocês, eu lutei durante muito tempo, e a minha carnalidade era tão grande que eu dizia: Deus, por que o Senhor me escolheu tão cedo? Porque eu queria fazer algumas coisas que Deus não aprova. Então, como algumas pessoas dizendo assim: eu vou me converter mais tarde. Você já ouviu essa? Está muito cedo para eu desperdiçar minha vida. Eu tinha esse pensamento. Só que a Bíblia diz: vocês são geração eleita. Querido, é eleição. Deixa eu falar para você, independente da sua idade, já era, amigão. Já era, amigona. Você e eu, nós fomos eleitos em Cristo. Eleição, ou você abdica, ou você cumpre o seu papel. E eu nunca esqueço Deus sempre me empurrando para assumir a eleição. Eu tinha 15 anos de idade. Meus pais trocaram de ministério. Meu pai deixou uma denominação, foi recebida como pastor na outra. Chego eu na reunião mais desesperadora que existe. Sabe qual é? O adolescente, quando ele chega na reunião de adolescentes, que ele não conhece ninguém. Se você é pai de adolescente, por favor, seja sensível a isso. Se você perceber, eu estou sempre aqui brincando com o adolescente, chamo o outro, porque ele está precisando se afirmar, ele precisa se achar, ele precisa saber quem ele é. A identidade está sendo trocada de criança para adulto. É um tempo de muita dificuldade. A aceitação do outro fala alto, a psicologia de grupo. Eu chego nessa igreja, nesse ministério, eu não lembro se foi o primeiro, para mim parecia que era a primeira vez que eu estava na reunião. Filho de pastor, tinha que ir para a reunião, você entende o que eu estou falando? Aleluia. Não sei se foi a primeira, segunda ou terceira, mas a minha noção era o Kiko. Você conhece o Kiko? O que eu estou fazendo aqui? Se esse é o seu caso, que vem mais alguns domingos para você sentir a vontade, aleluia. Mas com 15 anos de idade, chegando naquele ministério, eu fui eleito o presidente dos adolescentes. Eu acho que pensaram assim: como é que a gente ferra a vida desse cara? Como é que a gente atrapalha a vida desse indivíduo? Pois num dia eu chego como um Zé Ninguém, no outro eu sou o presidente daquela reunião. Mas eu não assumi meu lugar. Eu não tinha estrutura. Eu não tinha a identidade para assumir aquele lugar e dizer: vamos fazer aquilo. É para lá que a gente vai. Vamos fazer isso para Deus. Vamos fazer isso para não sei o quê. Não tinha. Isso é uma ilustração muito clara. E 10 anos depois Deus faz a mesma coisa. Eu estou na mesma denominação, casado, pai de 2 filhos. E se você já participou de uma dessas denominações, você levanta um nome na reunião. Essa pessoa para essa função. Quem apoia, quem discorda, eleito. Estou lá eu de novo, diácono da igreja, aleluia. Por 1 ano, sem fazer absolutamente nada. Porque 10 anos depois eu ainda estou resistindo a uma eleição, a algo que Deus está me conduzindo a fazer. Você está entendendo onde eu quero chegar? Alguns de nós estamos assim, querido, rejeitando a eleição. Pastor, mas será que é uma mensagem do domingo da ressurreição? É sim. Pode crer que é. Porque a ressurreição ela tem um propósito. O ministério de Jesus tem um propósito. E a palavra de Deus diz, como eu falei para vocês em 1 Pedro 2,9, vocês são a geração eleita. Aquele que já entregou a sua vida para Jesus foi iluminado. Você é a geração eleita. O sacerdócio real. Sacerdócio, representar Deus. Você está vendo o texto, mas resista. Que é nessa hora que dá vontade de ler a Bíblia, que você não lê a semana inteira, aleluia, falei.
Te revelei agora. Mas a gente quer seguir o texto. Ele diz: vocês são sacerdócio real. É identidade e chamado, que a manifestação da luz de Jesus traz sobre nós. E aí ele continua dizendo: para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. De onde? Das trevas. De onde e para onde? Para a sua maravilhosa luz. Pensa na maravilha da luz. Eu sei que depois de um tempo a gente sabe onde a gente mora e a gente consegue se tateando e se achar no meio do escuro. Sim ou não? Não é assim? Então, por exemplo, para não me incomodar a Juliana, eu estou do lado oposto ao do banheiro. Então, quando eu saio, por alguma razão, tudo no escuro, eu vou assim na cama, o dedo assim, ó, fazendo a curva. Não porque a cama merece todo esse meu toque, aleluia, aquela coisa de madeira, mas porque se eu der o joelho naquele negócio, irmão, eu não sei onde estava a minha cabeça quando eu comprei aquela cama. Vai arrancar um pedaço. Então, eu já tenho noção de onde ir, mas eu vou tateando. Quando a gente conhece o ambiente que a gente está, a gente acaba usando dos instrumentos que a gente tem. Mas como é bom poder fazer no interruptor. Tem iluminado aquele lugar. Como agora você aqui, ó, iluminado. Nós precisamos entender que Jesus nos tirou de um lugar de trevas. Ele nos chamou. Chamar, querido, é mais do que dizer Paulo, Samuel, Rafael, Gabriel. Oh, tá forte aqui o El, hein? Aleluia. É uma convocação. É uma eleição. E quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido a gente se posiciona. Ontem nós tivemos uma reunião de homens e eu falei sobre isso. Deus nos chamou para uma posição, homens. Posso ouvir um amém? Igreja, Deus nos chamou para uma posição. Posso ouvir um amém? Ele está dizendo, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios, Paulo escrevendo também, é uma igreja que essa precisava ser iluminada. A igreja de Corinto, claro, como todas as outras, capítulo 4, verso 6, a segunda carta. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, a glória de Deus brilha, a luz de Deus brilha na face de Jesus. Eu e você conhecemos a face de Jesus, nós vemos ela hoje? Não, literalmente não. Mas a face de Cristo está aqui. Nós precisamos, como diz Tiago, olhar para a palavra de Deus para que ela seja um espelho da nossa vida, da nossa alma e possa mostrar aquilo que está escuro e aquilo que está claro. É uma transformação. Ele diz: Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí vem um consolo. Temos, porém, esse tesouro, essa glória de Deus, em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, eu te pergunto nessa manhã, de todo o coração, se você pudesse realizar tudo o que você pensa e quer, você precisaria de Deus? Você ia querer Deus? Será que nós íamos querer Deus se nós pudéssemos realizar tudo que nós pedimos ou pensamos? Provavelmente para muitos de nós não. A gente precisa e a gente deseja Deus porque Ele tem um poder que nós não temos. Isso é uma divindade, alguém superior. E a palavra de Deus está dizendo isso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, é Deus brilhando em nós que nos torna luzeiros no mundo, como diz a palavra. A gente brilha a glória de Deus. Foi para isso que Jesus cumpriu cabalmente o seu propósito quando ressuscitou no domingo da ressurreição.
quando ele nos mostrou o sentido prático, literal, eterno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro de Deus onde o sangue é passado nas ombreiras das portas ou nos batentes da porta, Jesus. E nessa manhã o Senhor falou comigo, você já parou para pensar por que Jesus não morreu, ou melhor, porque ele não foi ressuscitado, ele não foi enterrado em vez de colocado numa tumba escavada numa pedra? Eu estive lá 2 vezes, no lugar onde dizem que Jesus esteve lá. Há controvérsias? Sim. Muitos pontos lá de Israel, ou vários, para não dizer muitos, tem controvérsia se é lá ou se não é. Mas um é o fato que não se nega. O túmulo está vazio. Amém, queridos? Ele ressuscitou. Mas preste atenção. Jesus foi enterrado, sim ou não? Não. Porque no túmulo dele havia uma porta. Uma pedra. Não era uma porta como a nossa, de madeira normalmente, ou de ferro, ou de vidro. Mas havia uma porta. Que ele abriu pelo seu poder. E deixou para nós um exemplo de que, assim como ele abriu a porta, ele também está esperando a gente abrir a porta do nosso coração. Abrir a porta do nosso coração, queridos, e usar a gente como porta do reino de Deus. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Nós somos porta de entrada ou do mal ou do bem, ou das trevas ou da luz. E nós somos portais eternos de Deus. Você pode dizer amém para isso? E eu quero te lembrar, Efésios capítulo 1, mais uma vez, o apóstolo Paulo, e uma das meditações que eu estava nesses dias, foi exatamente, querido, que Paulo não tinha esposa, ele não teve esse privilégio, amém? Homens casados, aleluia. Mas ele foi quem mais recebeu revelação da esposa de Cristo, a igreja. Talvez a sua escolha tenha levado ele a esse lugar de revelação e entendimento. Nós fizemos um jejum de 21 dias, onde nós oramos, jejuamos, entregamos juntamente no domingo passado. E se você fez algum tipo de oração e jejum junto comigo, diga amém. E parece que depois do jejum, parece que Jesus não fez muita coisa na minha vida. Não sei se você entende o que eu estou falando. Mas depois do jejum, parece que a venda está saindo. Glória a Deus, aleluia. Está na hora de terminar. É verdade. Mas depois, queridos, eu quero terminar com esse texto. Quando Paulo escreve a uma igreja de um ambiente totalmente idólatra. Você lembra quando a Bíblia diz que numa certa circunstância que está havendo conversão e as pessoas deixando a idolatria, eles começam a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, a ponto de cobrir essa voz, cobrir o que estava acontecendo naquele lugar. Paulo está enviando uma mensagem para que essas pessoas cresçam no conhecimento de Deus. No versículo 17, eu vou começar pelo 15. Ele diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Queridos, tudo começa com a fé. Essa mensagem é para que você creia mais a partir de agora do que você entrou crendo. Você pode dizer amém para isso? O que não vem da fé é pecado. Aquele que tem fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, o capítulo sobre a fé. Nós precisamos tirar a fé que nós colocamos em outro lugar e colocar a fé em Deus. Ele diz: eu tenho ouvido da fé que há em vocês, e a vossa caridade ou amor para com todos os santos. Ou seja, havia relacionamento saudável entre aqueles da mesma fé. E nós, não apenas porque somos imigrantes brasileiros nessa nação, nesse estado e nessa cidade e região aqui de Orlando, mas nós nos batizamos de uma família de famílias para viver aquilo que Deus tem para nós como família da fé.
E o texto continua quando ele diz o seguinte: então a fé, ela transforma a ação. Então tem amor de vocês uns para com os outros. 16, não cesso de dar graças a Deus por vós. Ou seja, vendo a obra de Deus, bendito seja o seu nome, Senhor. E ele diz, lembrando-me de vós nas minhas orações. E aí tem um propósito, para quê? 17, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lembra? Luz, glória, brilho. O Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então há uma obra que Jesus veio cumprir para que nós fôssemos tirados das trevas iniciais, sim, mas aquelas que ainda estão na nossa vida. E lembra? Deus dá graça ao humilde. Irmão, não descarte a possibilidade de haver trevas ainda no seu e no meu e no nosso coração. Repito o que o salmista disse: Senhor, revela-me os pecados que me são ocultos. Se você quiser entender o que eu estou falando, quem assistiu Caçadores de Fantasmas? Ghostbusters. Querido, eu estou assim, eu estou achando os fantasmas. Eu estou pesquisando, eu estou vasculhando a minha vida para ver o que desagrada a Deus. Isso me faz alguém perfeito? Não. Talvez você me veja pecar, mas eu continuo sendo aperfeiçoado em Cristo. Preste bastante atenção no que Deus está falando. O Pai da glória vos dê em seu conhecimento o Espírito. Há uma dimensão espiritual, querido. Você não recebe por conhecimento humano. Ele diz, há um espírito de sabedoria e revelação. Fechando, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Nós enxergamos o que a luz bate e reflete. E entra nos nossos olhos. Ele diz, nós precisamos ter iluminação através dos olhos no nosso entendimento. Para quê? Mais um propósito. Saibais qual seja a esperança da sua vocação. Eleição, vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, em terceiro e último lugar, deixa só a luz brilhar. Pode ser de 30 watts, era assim, Emery? Você que manja essas coisas mais antigas. Irmão, eu falo o seguinte: se eu estou brincando com você, nós estamos bem. Se eu não brincar com você, me chama para conversar. Era 30 watts, 40 watts, 60 watts, é isso? Não é do meu tempo, vocês entendem o que eu estou falando. Mas, querido, você já é uma luz. De repente você quer virar um holofote, aquela que ilumina a floresta à noite. A decisão é sua. Mas você já é iluminado. E Paulo escreve dizendo, como apóstolo, como aquele que é enviado para proclamar as novidades da vida em Deus, ele diz o seguinte: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação. Eu já preguei sobre espera e esperança. Esperança é um elemento fundamental que Deus deixou no ser humano, para que a gente continue trazendo à memória aquilo que traz esperança, para que a gente espere literalmente o outro dia, o outro minuto, para que a gente tenha sobrevida na nossa resistência de coisas que ainda não aconteceram, sejam elas naturais e principalmente espirituais. Mas eu quero lembrar, ele diz o seguinte: iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Presta atenção, lembra do tio Patinhas? Quem lembra da caixa forte? Que eu quando criança eu não pensava nisso, mas ele mergulhava no meio das moedas e saía, né? Como é que pode, né? Se a gente mergulhar na moeda, você vai doer a cabeça. Mas era sempre, e todo filme, todo desenho, toda ilustração é moeda brilhando, especialmente de ouro, moeda dourada, trazendo o quê? Algo iluminado, mostrando riqueza. E Paulo diz o seguinte: a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Querido, eu e você fomos criados com um propósito, gerados num parto espiritual pela ação de Cristo e a presença do Espírito Santo, que é onde nós fomos formados, eleitos, vocacionados, chamados para conhecer uma riqueza através da iluminação do nosso entendimento, porque Jesus é a luz do mundo. E ele termina dizendo: a qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. A verdadeira riqueza, a completude, a plenitude, a totalidade é quando Jesus Cristo ressuscita. Nós temos para quem a gente olhar para receber a iluminação dos olhos do nosso entendimento. Jesus não é apenas a luz dos homens para nos tirar das trevas iniciais, para nos colocar num reino que agora a gente imagina a nossa vida na eternidade com Deus. Deixa eu tentar te ajudar. Se você ainda não consegue imaginar a sua eternidade ao lado dele, você precisa aprender a andar ao lado dele aqui primeiro. Tem algo travando o seu entendimento, e nessa manhã o Senhor decidiu iluminar os olhos do nosso entendimento. Então ele fala sobre as riquezas da glória, fala sobre a herança, grandeza do seu poder, a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Feche os seus olhos, queridos. Nós vamos cear daqui a pouco. Espírito Santo de Deus, eu sei que nessa manhã o Senhor está brilhando na nossa escuridão. Ah, Senhor, nos pega pela mão. Senhor, abre a porta do nosso sepulcro. Nos chama como o Senhor fez com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Nos diga também, Senhor, aquilo que o Senhor disse aos que estavam ali perto, dizendo: se enfaixa ele, desata os nós. Senhor, para Lázaro, que é figura de cada um de nós, o Senhor pediu que os outros fizessem o serviço de tirar os seus panos. Mas a tua santa e bendita palavra, ó Deus, diz que Jesus desenrolou os próprios panos, dobrou e deixou como um lençol dobrado e organizado, porque ele não precisava que ninguém fizesse isso por ele. Jesus, nós te bendizemos nesse lugar. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é a luz que brilhou no meio dos homens, um povo que estava aflito. O Senhor olhou para nós e, Senhor, prefigurando a criação em Gênesis, e depois, Senhor, fazendo a libertação do seu povo, onde mesmo na hora mais escura, Senhor, aqueles que foram ceifados por não terem uma aliança com o Senhor, o Senhor protegeu no meio da escuridão aqueles que queriam te ouvir e te seguir. Assim o Senhor tem feito conosco. E o Senhor tem brilhado, Senhor, não só na nossa vida, mas nessa manhã. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, assim como Paulo percebeu coisas no seu espírito, e ele disse: aquilo que eu recebi do Senhor. Ele não disse isso só na ceia. Todas as suas cartas são revelações espirituais que ele recebeu do Senhor. Ele reconhece que há um novo nível de iluminação para nós estarmos. Quando ele escreve não só aos da cidade de Éfeso, a igreja que se reunia naquela cidade, ele escreveu para nós no dia de hoje, dizendo: tendo iluminado os olhos do seu conhecimento,
tendo Deus ressuscitado Jesus dentre os mortos, para que nele aparecesse, brilhasse o poder da sua grandeza. Jesus, nós te reverenciamos neste lugar. Nós queremos ter parte contigo. Assim como o Senhor lavou os pés do apóstolo Pedro, lava os nossos pés e muda o nosso caminho. Assim como Pedro falou: Senhor, lava tudo da cabeça aos pés. O Senhor falou: agora eu só preciso lavar os seus pés, eu preciso mudar o seu caminhar. Senhor, eu sei que o Senhor está falando a muitos corações. Muitos de nós já passamos pelo lavar da água, Senhor, pelos pés, mas precisamos lavar as nossas mãos, as nossas obras ou a falta delas. Precisamos lavar nossa mente, Senhor, que tem se entupido das coisas desse mundo. Precisamos lavar os nossos olhos, os nossos ouvidos, precisamos ter lavados pelo Senhor, lavados pela água da palavra. Então, ó Pai, de maneira espiritual e sobrenatural, como são os dias que nós temos vivido, lava-nos, Senhor, nos mergulha, não só no seu amor, Senhor, mas na revelação do poder que há em Cristo Jesus, ó Pai.